Salve, salve galera, espião aqui para o nosso vídeo de dicas da rodada de número 14. Na rodada passada fomos bem, fizemos 105,50, uma excelente pontuação. E no ano, galera, já estamos com 1004,80. O espião tá voando. No Nacional estamos aqui na posição 15.590, dentre 5 milhões de times. O espião tá muito bem. E para você que quer ter mais dicas do espião, acesse o nosso time exclusivo e várias tabelas. Eu chamo vocês para o nosso plano de sócios. Vou deixar o link aqui nos comentários, é apenas R$ 49,90, pagamento único, e fica até a rodada 38. Lá também tem o time de valorização, fechou 124 nacional ano passado, várias tabelas para te ajudar a mitar. Mas agora vamos direto aqui montar o nosso time, porque, galera, a rodada está complicada, né? A gente aí não tem bons jogadores como Hulk e Marlon, a gente tem aí confrontos muito parelhos e não vai ser fácil montar o time, né? Mas ainda assim o espião vai tentar o caminho da mitada. Vamos começar aqui por ele, nosso capitão Luis Soares, galera. Não é porque enfrenta o Botafogo que deixa de ser uma boa opção, tá? Luizito, meu amigo, quem entende futebol sabe que o cara é diferenciado, né? Muita gente falando que ele tem problema e tal, mas ele vai jogar esse jogo depois da Copa do Brasil em casa. Eu acho que o Luis Soares aguenta sim, tá? Jogou até contra o Bahia no final de semana, quando todo mundo falou que ele não ia jogar. 4 gols, 3 assistências em 11 jogos. E não é só isso, ele tem uma média básica perto dos 5 pontos. Então o Luis Soares entrega, ainda que não faça gol nem assistência. Por quê? Ele pega a bola, ele finaliza, ele é muito diferenciado. E o espião vai fazer uma dobradinha aqui com o Tiquinho Soares. Para mim, esse jogo é jogo de ambas marcam. E, meu amigo, se tem gol do Botafogo, o Tiquinho é o favorito para marcar esse gol. Até agora, 10 gols e 4 assistências em 12 jogos, 10,36 de médias. Meu amigo, ambas marcam para mim nesse jogo. Eu vou com o Soares e com o Soares, os dois Soares, o Luizito e o Tiquinho. Eu vou fechar meu ataque com ele, que está em uma excelente fase. Sim, Eduardo Sacha, galera. O Sacha, nos últimos 7 jogos, participou de gol em 6. Ele tá com 6 gols e 2 assistências em 13 jogos. Tá bem interessante. Pega o São Paulo, o Bragantino tá muito bem no momento. Então o Sacha está escalado para fechar o nosso ataque. Mas temos, claro, outras boas opções para a rodada. Vou falar um pouco delas, tá? Eu acho sim o Cano uma boa opção para a rodada, porque ele é artilheiro, por mais que não esteja no histórico recente, galera, mas jogadores têm fases, né? Eu acredito que o Cano tem sim a oportunidade de brocar contra o Inter. O Bruno Rodrigues também, sempre tem uma média básica ali perto de 3, 4 pontos, vai pegar o frágil Vasco, que, cara, o Vasco tá realmente numa fase muito difícil. O Bruno Rodrigues é o principal atacante do Cruzeiro, muito participativo, muito bom de bola, já tem 3 gols e 2 assistências aí no campeonato por enquanto, tá? Bom, galera, eu também recomendo o Luciano. Acho ele sim um bom nome. Lembrando que o Caleri não deve voltar ainda para esse confronto contra o Bragantino. Vamos esperar mais notícias. Então ele se torna a principal referência. Todos os atacantes do Santos contra o Goiás eu recomendo, porque o Goiás está uma peneira, né? Então Mendoza está muito recomendado, assim como o Marcos Leonardo, né? Soteldo teve aquele problema, então não deve jogar. Outro atacante aqui, Aleph Manga, pega o América, que defensivamente não está também, ainda deve poupar, quem sabe aí, dependendo da sequência desgastante do time. Então, o Aleph Manga tá voltando com tudo, tem 3 gols, 2 assistências em 9 jogos. Aí, nos últimos 5 jogos, o Manga fez 3 boas pontuações. Paulinho vale demais, galera. Paulinho, sem o Hulk, deve jogar numa posição mais centralizada, e o Corinthians está com muita dificuldade. Então, vale tanto ele quanto o Pavon. São 2 nomes bem interessantes para a rodada. Galera, eu sei que todo mundo tem preconceito contra o Devinho, mas ele tem 4 gols em 12 jogos. Eu escalaria num tiro curto, tá? Não escalaria numa liga clássica, mas é um nome a se pensar, ainda mais que bate pênalti, né? Muito preconceito contra o Devinho. Galera, esses demais jogadores, ao meu ver, tem jogos complicados, jogos muito parelhos, né? Eu vou falar do Riquelme aqui, é uma pena que ele não é lateral no Cartola, né? Se ele fosse lateral, que é a posição que ele está jogando, ele teria muito mais pontos. Mas é uma apostinha ousada e interessante. Já tem um gol e uma assistência em 7 jogos e quase 5 pontos de média básica, né? Ele tem muitos desarmes, porque ele está jogando de lateral. É um nome muito interessante aí para você que quer dar uma diferenciada da manada. Ele é um jogador que consegue ali garantir pelo menos uns 5 pontinhos. E tem um jogo contra o Bahia, a meu ver, é favorável, galera. Eu acho interessante.
Demais atacantes aqui, para mim, tem jogos complicados, sendo este o principal motivo que eu não vou recomendar no primeiro momento, tá? Meio de campo, galera, tá gabarito essa rodada. Rafael Veiga, 4 gols e 2 assistências em 8 jogos. A galera só gosta de ver fase, a galera não gosta de ver outros parâmetros. O Veiga é mito, o Veiga é mito. Cara, aquele pênalti que ele chutou na trave contra o Botafogo, cara, ele tentou tirar o máximo do goleiro, tirou até demais e errou. Mas ele é diferenciado. Eu vou com o Veiga sim, também vou com a Arrascaeta, 18,80, escalado com sucesso. Cara, a Arrascaeta é um ET, né? Eu acho que esse Palmeiras e Flamengo vai ser igual o último jogo do Palmeiras, vai ser um 2-2, vai ser um jogo ali de ambas marcam, né? Eu acho bem interessante o Arrascaeta, porque ele é mito, ele é diferenciadíssimo, né? Sempre foi muito mito para Cartola, e não há diferença. Um gol, 3 assistências em 8 jogos. Que mané má fase. O cara tem meia participação em gol por jogo. Isso aí não tem segredo. Vou falar aqui de 2 bons meias, tá? Principalmente em números do Grêmio, tanto o Bitelo quanto o Cristaldo. O Bitelo tem aquela média básica interessante ali, sempre na casa dos 4, 5 pontos, né? Além de ser um excelente jogador, tem 3 gols em 12 jogos e é um dos trunfos do Grêmio. Não vai ser um jogo fácil para ele, mas eu penso assim, é o cara que tem média básica, né? Então, até no jogo difícil deve conseguir alguma coisa. E o Cristaldo, batedor de pênaltis do time, 4 gols e uma assistência em 12 jogos. Nada mal, né, galera? Nada mal. O Ranielli também, que tem uma média básica interessante, né? Olha só, aí na última rodada, 8 pontos, sem realmente um perfil bem desarmador, quase 3 por jogo. Uma rodada talvez aí que a média básica vai sobressair. Lima também é um baita nome, né? Aí no seco, 4,4 na última rodada, galera. Além de 3 gols e uma assistência, né? O Lima realmente é diferenciado. Gosto também do Ganso para essa rodada, né? Acho interessante o seu batedor de pênalti. Não tá no meu top 5 meias, mas é uma aposta. Tassiano vale demais, galera. O Tassiano realmente está. Assim, galera, muita gente fala assim: ah, o Tassiano que deu assistência, porque o gol foi do Mingote, não foi do Kaique. Isso prova que ele ter feito 2,90 na última rodada não reflete o potencial dele, né? Por um detalhe, esse gol teria sido assistência dele, ele teria feito aí 7,90. O Tassiano, além de uma média básica interessante, tem 2 gols e 2 assistências. Também vale o Gerson, 4,5 na última no seco, mas tem 2 gols e 5 assistências. Eu também acho um nome interessante. Apostinha fora da casinha no Christian, 3 gols em 11 jogos, e no Vitor Bueno também, que vem numa boa fase recente. Vitor Bueno aí tem 1 gol e 3 assistências em 10 jogos. Se a gente for olhar o recorte dele nas últimas 3 partidas, teve 2 excelentes pontuações. Eu vou terminar aqui com o Evangelista. Ele sempre está entregando alguma coisa. 4 pontos aí na última, sem gol, sem assistência. Ó, galera, o gráfico dele aqui tá muito bom. Ele não fez menos do que 4 pontos desde a rodada 6. Tá sempre entregando alguma coisinha e tem um confronto favorável pela frente, tá? Últimas recomendações no Viasante também é um meio interessante. 4 jogos aí já passando dos 10 pontos, né? Principalmente porque ele tem a média básica e tem conseguido participar de gol. O próprio Zarate está num posicionamento interessante. Inclusive, sem o Hulk, ele deve atuar ali numa posição mais de ponta. Já fez gol no último jogo. Fica bem interessante o Zarate, né? Fernando Sobral, o mito da média básica, também vale. Também acho que tem um jogo favorável para a sua mitada, né? Galera da média básica tem o Zé Ricardo, que está muito bem. O Eric também está bem recentemente, principalmente de média básica. E se você quer fazer uma apostinha ousada, tem o Pikachu aqui, galera. Olha, galera, pode dar certo o Pikachu, né? Eu acho que ele pode até continuar com pênalti, mesmo tendo aí desperdiçado na última rodada. Então ele se torna uma aposta interessante pelo confronto. O Atlético foi bem desfalcado para esse jogo. Galera, demais meias aqui, se a gente for olhar, tem médias bem tímidas, né? Médias aí baixas. Então, para mim, são opções complicadas. Talvez o Igor Gomes mais fora da casinha aí, que é um cara que precisa de mais minutagem, né? Quando ele teve minutagem, ele acabou correspondendo. Pode ser que dê boa, né? Bom, os demais aqui, para mim, tem jogos complicados ou tem uma média baixa. Não acho que compensa, não. Tem bastante meia para rodada, né? Acho que temos opções. Mas o negócio é o tal do SG, que essa rodada tá complicada, né? Eu vejo talvez o Atlético Mineiro, um time com um pouco mais de chance de SG. O Santos, acho também um time que pode conseguir. Mas eu tô pensando aí nos laterais
e zagueiros têm uma diferença, assim, um diferencial além do SG. São aqueles que conseguem participar de gol, tem uma certa ofensividade ou algo muito interessante, né? No caso aqui, eu vou escalar o Arana, porque apesar de não ter participado de gol no último jogo, ele ainda é um lateral muito ofensivo. Para mim, também tem a chance do SG. E olha só, galera, jogador surpresinha que eu vou escalar aqui. Não tá por enquanto no filtro de provável, mas é o Kaique, que deve ser o jogador que vai substituir o Marlon, né? Além do Cruzeiro ser um time que defensivamente com o Pepa tá bem, já tem segurado uma quantidade interessante de SGs, principalmente fora de casa, o Kaique ali vai pegar um lado do Vasco que cede muito para laterais. Galera, o Marlon essa rodada era unanimidade. Só que ele foi inventado de tomar o terceiro amarelo e não joga. Então vou fazer uma apostinha ousada no Kaique aqui. Pelo joga 10 ele é provável. Então acho que vai ser questão de tempo até o Cartola fazer ele virar provável também, né? Mas vale, o beijinho vale, lateral muito ofensivo, com média básica. Marcelo também, Marcelo tem conseguido boas pontuações, tem se mostrado muito bom para Cartola. O Bruno Pacheco, que é ofensivo. O Sander, que é um dos melhores laterais sem o SG. Acho que só fica atrás do Marlon. Se você tira o SG dos laterais, ele fica em segundo lugar. 6,70 sem gol, sem assistência na última. O Juninho Capixaba, que é um monstro e tem um jogo muito favorável aqui. Né? Não tô falando de SG, tô falando no geral. O Juninho Capixaba é mito para Cartola. Se eu recomendo o Kaique, eu recomendo o William também. É um nome muito bom para rodada, galera. O William, né? Piqueires também, muito pela média básica, um dos laterais, como eu disse, com melhor média sem o SG, tá? Acho um nome interessante. Apostinha ousada no Samuel Xavier pode dar boa. O Aderlan, que vez ou outra também consegue ali os seus desarmes. O Natanael, que é muito bom de média básica. Essa rodada, galera, é uma rodada interessante pro Natanael estourar aí, né? Ele é um jogador que já teve várias mitadas aí sem SG. E nessa rodada eu vejo que pode acontecer um milagre aí. O América talvez desfalcado, pensando mais na Copa do Brasil, pelo desgaste do jogo no meio de semana, né? Pode ser, né? Por mais que o América jogue a volta só lá no dia 15, mas pode ser que isso aconteça, tá? Estejam alertas para isso, né, galera? Reinaldo pensando em participação em gol também é uma boa. Um Mike na ofensividade também é uma boa. O Hugo também pensando ali naqueles scouts básicos. O Botafogo é o time que mais conquistou SG no brasileiro. E o Hugo também tem uma média muito interessante aí, quase 4 desarmes por jogo. O Hugo realmente está diferenciadíssimo. Os laterais do Santos também, vou recomendar aqui Gabriel Inocêncio. Eu sinto um favoritismo do Santos aí. Não tá bem o Santos, mas eu vejo um favoritismo sim. Em relação ao Goiás, última apostinha ousada aqui, Matheus Alexandre, que é um lateral que a gente já conhece de outras temporadas, que também tem aí uma média básica legal, tá? João Lucas, a última apostinha, recomendando para vocês, tá, galera? O resto aqui, jogos complicados, né? Vamos buscar aquele lateral que tem diferencial na rodada. Eu vou fechar minha zaga aqui, vai ser um pouco óbvio, Maurício Lemos. Maurício Lemos, na última rodada, 7,3, sem gol, sem assistência, sem SG. Então é um raro zagueiro que consegue boas pontuações de média básica, né? Aqui para essa outra vaga, tem vários nomes. Vamos falar primeiro de alguns deles antes do espião escolher. O Nino vale pela sua ofensividade, né? O Cuesta é uma aposta que pode dar certo, né? Eu gosto do Cuesta. É um nome aí que pode dar certo, sim, para rodada. Vamos aqui também falar de outros nomes. A bola aérea do Flamengo é muito boa, então vale aí o Fabrício Bruno, né? Se você está pensando em apostar nele. A zaga do Santos, acho que tanto o Joaquim quanto o Messias tem um confronto aí que pode ser que saia esse SG. O Gomes, diferencial. Sem o SG, ele tem uma presença de área muito boa. Pode ser que ainda saia um pênalti e o Veiga não esteja em campo para ele bater. O Veiga e o Hendrick, né? Que agora ainda ganhou uma competição a mais. Esse cara aqui que tá muito bem, que é o Danilo Avelar. Galera, nos últimos 5 jogos, Danilo Avelar participou de gol em 4. Tá diferenciado demais, né? Tá participando de gol demais para um zagueiro, Danilo Avelar. É um nome interessante, né? Pensando no SG também vale o Gemerson. Se você tá pensando
encobrir aqui com o SG do Bragantino, esse que é o nosso zagueiro que está escalado, o Eduardo Santos, é um dos melhores, né? Já tem aí, olha, uma sequência de boas pontuações, né? Nos últimos 3 jogos aí, vem de 3 boas pontuações, já fez uma pontuação boa na rodada 7 aqui. O Eduardo Santos é o zagueiro que a gente vai escolher aí para cobrir o SG do Bragantino, que eu acho que, assim, essa fase recente está interessante, tá? Luan Patrick também é bem válido, né, galera? Demais zagueiros aqui, jogos complicados, chance de SG baixa, isso que eu já não recomenda tanto, né? Vamos fechar com o nosso goleiro. Nosso goleiro vai ser João Ricardo. Na minha humilde opinião, galera, eu acho que o Atlético Paranaense desfalcado enfrenta uma boa defesa, que é a defesa do Fortaleza, tem chance boa de uma mitada do João Ricardo. Então ele está escalado, tá? Mas eu acho uma boa o Fábio. Uma aposta arriscada no Lucas Perry pode dar certo, mas aí é complicado se você já tiver o Tiquinho, né? Aí eu acho que não vale, não faz muito sentido, né? João Paulo, um dos melhores goleiros para a rodada, me interessa muito também. É um jogador que está no meu radar, talvez vai surgir no time, tá? Outros goleiros aqui favoráveis para a rodada. Não temos muitos, na verdade. Pode ser que Marcos Felipe e Walter sejam surpresas aí, né? Mais o Walter. Pode ser que o Cuiabá conquiste esse SG surpresa. O Everson também. Apesar de não ser um grande goleiro para Cartola, mas eu acho que esse jogo vai ser favorável. E para quem quer fazer uma postinha ousada, vale tanto o Pazinato quanto o Lampoli. Eu acho que esse é o famoso jogo do SG surpresa, tá? Coxa e América. Galera, vamos agora escalar o nosso técnico. Tá sobrando cartoleta aqui nesse time que o Espião montou. Tá super tranquilo, a gente pode escolher qualquer um. Eu vou de Pedro Caixinha, porque a fase desse Bragantino está uma coisa de louco. Galera, como está em boa fase o Bragantino recentemente, né? Olha as pontuações do Caixinha, nos últimos 3, ele passou de 8,8, né? Aqui, outro, olha só, galera, nos últimos 6, ele passou de 8 pontos, nos últimos 7, passou de 8 pontos em 5. É uma fase muito surpreendente essa do Bragantino. O Fernando Diniz também é uma aposta que pode dar certo. Nesse jogo aqui, é meio complicado prever entre Abel e Sampaoli se vai ter um time com favoritismo. Eu ficaria com o pé atrás, não escalaria. O mesmo vale para Renato Gaúcho, o técnico do Botafogo, que ainda vão ver se vai ser o Caçapa ou o Lúcio Flávio. Cartola tá decidindo ainda, né? Juan Voivoda pode ser também que dê certo aí pela questão do Atlético ir um time um pouco mais reserva. Então pode ser que essa apostinha dê certo. Até o Pepa mesmo, pelo volume de jogo do Cruzeiro, pode ser que é uma aposta que dê certo aqui o Pepa. Se você tá querendo arriscar no Pepa, vale. Aí, para quem tem menos cartoletas, o Turra, o Scolari são técnicos interessantes. E se você tá completamente sem cartoleta, meu filho, acredite no Antônio Oliveira, né? Acredite que ele pode sim conseguir uma boa pontuação. Se a gente for olhar aqui, ele já fez, olha só, já passou dos 7 pontos várias vezes, né? E aí até conseguiu uns 4 pontinhos em outras ocasiões, que não é ruim de todo, né? Assim, Wagner Mancini e Thiago Kozlowski, técnico do Coxa e do América, uma apostinha ousada talvez dê também, tá bom, galera? Mas é assim que o Esquadrão do Espião vai buscar a mitada na rodada de número 14. Muito obrigado por você que ficou até o final. Não esquece de inscrever no nosso canal. Siga lá. Esse time vai ser atualizado, né? E vai ser postado no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ambos estão aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá pra mitada. Vamos que vamos.